4. Essa aqui, que é o que eu falei na questão 1, que eu acho que o jeito que está escrito não faz sentido matemático para mim, mas dá para entender o que ele queria dizer, dá para acertar a questão, tá? Não sei. E depois você consegue algum regionalismo, não sei. Olha só. Ou é eu que estou comendo mosca em língua portuguesa, mas vejam só. O ENEMAT 2022/2. Chamamos de efeito Joule quando um equipamento tem como função transformar energia elétrica em calor, como, por exemplo, chuveiro elétrico, pega energia elétrica e aquece a água, ferro elétrico, que aquece para poder passar a roupa, chapinha, resistor, entre outros. No caso dos resistores, é usual dizermos que ele dissipa a potência elétrica que recebe, a energia elétrica que recebe, por unidade de tempo, ele dissipa, que sai do circuito elétrico na forma de calor, ele aquece, transforma em calor. Por definição, aqui vai uma explicação teórica, que é das equações que eu dei na questão 1, da potência. Tá? Ele explica como deduzir, não precisava, né? Isso aqui te ajuda, para quem não lembrava as equações, mas você tem que saber essas equações. Por definição, temos que a potência dada pela equação, potência é igual a U vezes I. Com isso, por definição, seria energia por tempo, mas enfim, pode ser também. Potência é tensão vezes corrente. Aí fala P potência, U é DDP e I é intensidade da corrente. Mas pela lei de Ohm, que eu ensinei na questão anterior, o URI, né? U é igual a R vezes I. Ou, se você isolar o I é igual a U dividido por R, onde U é DDP, é a resistência e a intensidade da corrente. Logo, podemos escrever que... O que ele quer dizer? Ele vai trocar aqui esse U por RI, vai ficar R vezes I vezes I. Escrever aqui, potência é RI quadrado. Ou U ao quadrado sobre R, que é você trocar esse I por U sobre R. Vai ficar potência igual a U vezes U sobre R. O PUR, que eu ensinei. Eu ensinei todas essas três fórmulas, o PUI, o PRI quadrado e o PUR. E a energia sobre tempo. Na questão 1, eu falo sobre essas três equações, tá? Que você usa as três mais a definição, essa que você usa em eletrodinâmica. Se manter, agora vem a pergunta, se manter constante a DDP nos terminais do resistor, que lembra muito a questão 1 dessa aula, ele vai fixar o U, que é a DDP, o valor da potência P vai depender exclusivamente da resistência R. É isso mesmo. Então, ele está falando da potência, do U e do R. Então, qual é a equação que tem potência U e R? Dessa que ele deu, que eu ensinei na questão 1? O PUR. Tá certo? E aí ele vai manter constante a DDP, fazer a mesma coisa que eu fiz na questão 1. Eu vou fixar aqui, botar uma bolinha, fazer que esse aqui não se mexe. Ele está preso. Se o U assume sempre o mesmo valor, o U ao quadrado também assume sempre o mesmo valor. Isso vai fazer com que potência e resistência sejam o quê? Inversamente proporcionais. Agora, vê se você concorda comigo, eu estou sendo muito chato. Mantida a DDP nos terminais do resistor, a potência será, letra A, triplicada quando a resistência elétrica for reduzida de 1/3. Eu entendo por matematiquês, eu entendi que ele quis dizer que cai para 1/3. Mas reduzir de 1/3 é pegar a potência, né, pegar a resistência e tirar 1/3 da resistência. Reduzida de 1/3. Para mim, isso aqui daria 2/3 de R. E como é inversamente proporcionais, se você multiplica a resistência por 2/3, a potência vai ser multiplicada por 3/2. Ela vai ser multiplicada por 1,5. Vai ficar 1,5 maior. O problema é que esse é o gabarito oficial. E eu entendo, se você olhar as questões, ele quer dizer... Acho que o jeito certo... Não sei o jeito certo. Eu não sou dono da língua portuguesa, enfim. Pois falam com você em português. Eu acho que quando ele quis... Acho não, tenho certeza. Quando ele escreveu reduzida de 1/3... ele poderia ter escrito reduzida a 1/3 do valor original, ou reduzida para 1/3 do seu valor inicial, né? Reduzida de 1/3, reduzida a 1/3, né? A 1/3 do valor inicial, reduzida para 1/3 do valor inicial, do valor original. Né? Caiu para 1/3 do que valia. Porque reduzir de 1/3, para mim, é você tirar 1/3. Não é reduzir para 1/3, entendeu? Tem questão de matemática, inclusive joga em cima desse português. Então, quem for da região, me explica se isso aí é regional ou se foi um erro deles mesmo ali na parte. Ou se eu que estou viajando na maionese, mas eu nunca aprendi assim por língua portuguesa. Tá? Mas dá para entender, não dá. Acho que talvez nem cabia recurso. Acho que até cabia recurso. Mas não sei se iam aceitar, porque reduzida de 1/3, mesmo ao pé da letra, que é cair para 2/3, vai deixar a questão sem gabarito. Então, ela teria que ser anulada.
E talvez esteja sendo cri-cri, porque deu para entender que ele quis dizer que era inversamente, quando você triplica uma, outra cai para 1/3, que inclusive é o gabarito correto. Então, supondo, vamos trocar todos de 1/3 para 1/3, e aí vamos resolver. Triplicada, então assim, mantida a DDP, a potência será triplicada quando a resistência elétrica for reduzida para 1/3. Sim, como elas são inversamente proporcionais, se você reduz, você divide por 3 a resistência, você acaba multiplicando por 3 a potência. Então, você reduz para 1/3 o seu valor original, você multiplica. Então, a letra A é a correta. Vou deixar aqui, vamos ver por quê. Vamos marcar aqui, porque as outras são equivocadas. Letra B, triplicada, a potência será triplicada quando a resistência elétrica for triplicada. Não, para a potência triplicada tem que cair para 1/3 do seu valor, né? Reduzida para 1/3 do seu valor. Está errado aqui. Então, a potência será reduzida de 1/3, ou reduzida para 1/3, quando a resistência elétrica for reduzida de 1/3, reduzida para 1/3. Não, ela vai ser reduzida de 1/3 quando a resistência elétrica for multiplicada por 3, for triplicada. Tá? Aqui seria correto se ele tivesse colocado aqui triplicada. Aí estaria verdadeiro. D. Aqui foi até esse item D que me fez chocar, porque eu estava fazendo rápido, eu nem tinha me ligado em reduzir de 1/3. Porque é tão automático, fazendo muita questão, que você entende que você já autocompleta, que ele quer dizer que cai para 1/3 do valor, né? Original. Não cai de 1/3. Aqui, esse aumentada de 1/3 que me fez cair a ficha. Porque agora não tem como confundir com aumentada de 1/3, realmente. A aumentada de 1/3 é pegar a potência e somar 1/3, né? O que vai dar 4/3. Tá? Então, para a potência ser aumentada de 1/3, ou seja, ir para 4/3 o seu valor original, a resistência tem que ser multiplicada por 3/4, né? Tem que você pegar 75% da resistência para ela ir para 1,25, não 1,33. Quando a resistência elétrica for nanoplicada, essa palavra que eu nem sabia também, nanoplicada, é multiplicada por 9, nono, não sei se é nono ou nano. Bom, colocaram nonuplicada, também vai ir para português, eu realmente não sei, acho que pode estar certo. Nonuplicada, você entende que é o quê? Multiplicada por 9. Mas se você multiplica por 9 a resistência, a potência vai cair para 1/9. Então, isso aqui não teria como estar certo. Reduzida de 1/3, reduzida a 1/3 quando a resistência elétrica for nanuplicada. Nonuplicada. Não, ela seria reduzida de 1/3 a 1/3. Aqui onde ela foi? Ah, é, que é reduzida a 1/3. Quando a resistência for, então, já colocou na letra C, que seria correto isso se aqui fosse triplicada. Portanto, eu fico com a gabarito da letra A mesmo.